Em fevereiro de 2008, a jovem corretora de imóveis Lindsay Buziak se encontrou com um casal desconhecido para visitar uma casa em Victoria, na Colômbia Britânica. E foi nesse local que ela foi assassinada assim que chegou. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje, Alexandre, a gente vai falar de um caso muito esquisito. É uma corretora de imóveis que foi mostrar uma casa para os clientes e foi assassinada. Olha só. A gente já tinha feito um episódio em que um corretor era assassinado, o Mike Emmert, há muito tempo atrás. Eu lembro mais ou menos. Não lembro o número do episódio. Tipo, É um caso interessante. A esposa dele, eu acho que era uma das suspeitas naquele caso. Mas, enfim, o caso da Lindsay tem todos os indícios de ter sido um assassinato muito bem planejado. Eu só queria dizer aos nossos ouvintes que, como eu falei no episódio passado, tá calor aqui e não só tem calor, como tem faltado muita luz por aqui. A gente tá sofrendo. E não é um calor, assim, normal. É um calor de 41 graus no Rio de Janeiro. Tipo, a noite tá quente, sabe? É insuportável. E eu tô aqui pra... Eu preciso desabafar, preciso botar isso pra fora. Eu sei que deve estar quente em todo lugar do país. Eu sei que deve ter um lugar mais quente que o nosso. Eu duvido. Não, sempre tem. Sei lá, galera do Amazonas, que é quente e úmido, sabe? Pessoas de bairros que só são concreto, não tem uma árvore. Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, assim, eu acredito tranquilamente que tem lugares mais quentes. Então, estamos sofrendo. E é isso. Sei lá. Se você quer falar que... Eu só quero reclamar, a gente tá sofrendo. A gente tá sofrendo. Sim. Entendeu? Estamos sofrendo muito, isso é uma verdade. Dito isso, você já contou sobre o caso que você trouxe, da Lindsay Buziak, então me conta aí, o que aconteceu? Lindsay Elizabeth Buziak nasceu em 2 de novembro de 83, filha do Jeff Buziak, um corretor de imóveis, e da Evelyn Heitmeyer, uma dona de casa. Em 86, o casal teve outra filha chamada Sarah. Amigos e familiares descreviam a Lindsay como uma jovem alegre, sociável, carinhosa e cheia de energia. Apesar de muito sociável, a Lindsay tinha um lado tímido e era muito apegada à mãe. Desde cedo, ela demonstrava interesse por moda e certa vez ela chegou a pedir para Evelyn um chiclete de uva porque combinava com o vestido dela. Aí, a mãe explicou que compraria sim tudo o que a filha precisasse, mas não tudo o que ela quisesse. Normal, né? Determinada, a Lindsay então conseguiu seu primeiro emprego ainda adolescente na loja de roupas Sirens, no shopping Mayfair. A família passava os verões em Lake Cowichan, onde mantinha um trailer num estacionamento para trailers. A irmã da Lindsay, a Sarah, contou numa entrevista ao Capital Daily que ela guardava boas lembranças desses dias e que ela aprendeu a nadar para conseguir acompanhar a irmã mais velha. A Evelyn e a Sarah também destacavam o espírito solidário da Lindsay. Quando ela via um colega sendo intimidado ou sofrendo bullying na escola, ela costumava intervir em sua defesa, o que deixava a mãe muito orgulhosa. Em meados da década de 90, o casamento do Jeff e da Evelyn chegou ao fim. Após a separação, a Evelyn ficou com a guarda principal das filhas. No início dos anos 2000, o Jeff se mudou para Calgary, em Alberta, onde ele passou a trabalhar como corretor de imóveis comerciais. Só lembrando algo que eu esqueci de mencionar aqui no início, que esse caso se passa no Canadá, né? O local onde a Lindsay morreu, na Colômbia Britânica, é no Canadá, Alberta, Calgary, Canadá e tal. Não é mais um caso americano, Alexandre. Ok.
Aos 18 anos, a Lindsay começou a namorar o Matt McDuff. Em entrevista ao programa Dateline, após o assassinato da Lindsay, o Matt descreveu o relacionamento como conturbado, embora ele tenha negado qualquer tipo de violência física. Na época do assassinato da Lindsay, o Matt já estava em outro relacionamento e negou qualquer envolvimento no crime. Inclusive, o Matt não é suspeito de ter nenhum tipo de envolvimento no assassinato. Os dois também já estavam separados há 2 anos na época e, segundo o Dateline, eles não mantinham contato havia meses antes da morte dela. Em determinado momento, a Lindsay decidiu seguir carreira no mercado imobiliário. Ela se matriculou no programa de serviços de negociação imobiliária da UBC Sauder School of Business. Em um workshop realizado em 2005, ela reencontrou um cara chamado Jason Zylo, que ela já conhecia da cidade e que havia jogado hóquei num time local. Os dois se deram muito bem logo de cara, mas na época que eles se conheceram, a Lindsay ainda namorava o Matt. A Lindsay foi aprovada no exame de corretora em junho de 2006, se tornando uma das cerca de 20 corretoras da região metropolitana de Vitória com menos de 25 anos. Nos 18 meses seguintes, ela trabalhou na imobiliária Maverick, especializada na venda de casas geminadas em West Shore. Pouco depois de obter a sua licença, a Lindsay voltou a se aproximar do Jason Zylo. Naquele período, em 2006, ela estava se separando do Matt. Segundo a amiga da Lindsay, a Vicky Mackey, ela ficou impressionada com a família do Jason. A Lindsay admirava o fato do Jason trabalhar no mercado imobiliário, assim como a mãe dele, Shirley, e parecia feliz por estar fazendo parte do círculo deles. A mãe da Lindsay, a Evelyn, acrescentou que a filha fazia questão de ressaltar que o Jason não usava drogas, algo muito importante para ela e que foi motivo de muitas brigas no relacionamento com o Matt. O Matt usava drogas e ele era amigo de muitos traficantes locais. A Lindsay também era amiga desses mesmos traficantes. No início de 2007, a Shirley, a mãe do Jason, comprou uma casa no Lago Shawnigan, após a morte dos pais dela. O imóvel seria usado como um local de férias para familiares e amigos. A Lindsay e o Jason passaram o verão numa suíte no porão da casa, com acesso ao andar superior quando não havia mais ninguém no local. O pai da Lindsay, o Jeff Buziak, chegou a afirmar diversas vezes que a Shirley teria comprado a casa para o Jason, para que ele vivesse lá com a Lindsay e, assim, conseguir alienar a Lindsay da família dela. Mas a Shirley, a Evelyn e a Sarah, a irmã da Lindsay, contestaram essa versão. A casa no lago era uma casa para a família e ela nunca foi comprada com o objetivo de pertencer a Lindsay e ao Jason. Posteriormente, a Lindsay passou a trabalhar na Remax, a mesma corretora que empregava a Shirley, o Jason e o irmão do Jason, o Ryan Zylo. Inclusive, a Shirley era uma bambambam na corretora. Nessa época, a Lindsay e o Jason foram morar juntos num apartamento de 1 quarto no Inner Harbor, que pertencia à família Zylo. Durante esse período, a Lindsay teria participado de 8 transações imobiliárias que somaram 3,2 milhões de dólares. Em 15 de dezembro de 2007, a Lindsay visitou o pai, Jeff, em Calgary e comentou que o Jason não demonstrava a mesma ambição que ela. A Lindsay também teria confidenciado a amigas, como a Vicky Mackey, que não estava feliz no relacionamento e pensando em terminar. O Jason reconheceu que havia alguns problemas entre eles, mas disse que, até onde ele sabia, o namoro não estava perto do fim. Já a Sarah Buziak, a irmã da Lindsay, descreveu o relacionamento de forma positiva, dizendo que o Jason tratava a Lindsay muito bem. Após retornar para a Colômbia Britânica, a Lindsay viajou com o Jason e a família dele para Whistler. Segundo a Evelyn, a mãe da Lindsay, no início de 2008, o relacionamento parecia estar melhorando.
A Lindsay teria dito para a mãe que eles se divertiram muito em Whistler e que a viagem foi perfeita. Eles realmente precisavam passar um tempo de qualidade juntos. Em geral, a família afirma que a Lindsay parecia feliz, especialmente com a sua nova carreira no mercado imobiliário na sofisticada cidade de Vitória, na Colômbia Britânica. Entrar no ramo imobiliário foi algo muito importante para ela, e a Lindsay estava adorando. Cerca de um ano após iniciar na profissão, ela recebeu inesperadamente uma proposta do tipo que muitos corretores levam a vida inteira para alcançar. Mas era uma armadilha. No final de janeiro de 2008, a Lindsay recebeu um telefonema de uma mulher com um forte sotaque espanhol, que dizia estar, junto com o marido, procurando urgentemente uma casa na faixa de $1 milhão em Vitória, na Colômbia Britânica. O casal queria um imóvel novo, desocupado, com 3 quartos, 3 banheiros, uma suíte master espaçosa e uma área separada para a empregada doméstica, localizado a até 20 minutos do centro da cidade. Eles queriam um imóvel muito específico. Além disso, a compra precisaria ser concluída em apenas 3 dias. O que chamou a atenção da Lindsay foi o fato da mulher ter ligado diretamente para o celular dela e não para o número profissional divulgado em seus folhetos e cartazes. Ao questionar como havia conseguido seu contato, a cliente afirmou que um ex-cliente da Lindsay havia repassado o número. A Lindsay tentou confirmar essa informação com seus outros clientes, mas ninguém soube explicar a origem da indicação. Desconfiada, a Lindsay contou sobre a ligação para o namorado, Jason Zylo, e para o pai, o Jeff. O Jason também achou a proposta boa demais para ser verdade, mas a incentivou a seguir adiante por causa da alta comissão envolvida. E para tranquilizá-la, ele se ofereceu para ficar do lado de fora da casa durante a visita, caso algo desse errado. Nos dias seguintes, houve cerca de 10 ligações entre o número com o código de área de Vancouver e o telefone da Lindsay. A mulher parecia nunca ter dado seu nome e a Lindsay salvou o contato como $1 milhão. Tipo, quem tá te ligando? $1 milhão, sabe? E ela salvou o contato com esse nome no celular e na agenda dela, que ela sempre andava com uma agenda na pasta dela e tal, agenda ainda de papel. Naquela época o celular ainda era de flip, então... Após procurar imóveis que atendessem aos critérios exigidos, a Lindsay selecionou uma casa nova de 2 andares, com 3 quartos e 3 banheiros, localizada em uma rua sem saída no bairro de Gordon Head, em Saanich. O endereço era 1702, na De Souza Place. A visita foi marcada para as 17h30 de sábado, 2 de fevereiro de 2008. Na noite anterior à visita, 1º de fevereiro, a sogra e colega de trabalho da Lindsay, a Shirley, esteve no apartamento do casal e ouviu parte de uma conversa telefônica entre a Lindsay e a suposta cliente. A Shirley chegou a se oferecer para conduzir a visitação no lugar da Lindsay, já que a Lindsay pretendia viajar para Vancouver no dia seguinte para a despedida de solteira de uma amiga, que era até a própria Lindsay que estava organizando. Mesmo assim, a Lindsay decidiu ficar e fazer a visita pessoalmente. Mais tarde, quando Jason voltou para casa após jogar hóquei, os dois conversaram sobre o encontro marcado. Ele voltou a se oferecer para acompanhar a visita, lembrando que uma ligação semelhante, ocorrida cerca de 1 mês antes, havia resultado em uma venda legítima. Embora ainda desconfiada, a Lindsay parecia mais curiosa do que assustada. Na manhã do encontro, a mulher ligou novamente, mas dessa vez ela ligou para a residência do casal. Isso não foi tão estranho porque a Lindsay tinha dado o número de casa para a mulher, caso ela precisasse entrar em contato, né?
O Jason atendeu e descreveu o sotaque da cliente como um espanhol meio quebrado, sabe? Um espanhol que você não consegue identificar se é do México, se é de outro país, entendeu? Uhum. Pouco depois, a Lindsay conversou com a suposta compradora por cerca de 10 minutos e confirmou o endereço da visita. Segundo a polícia, foi a Lindsay que forneceu o endereço da casa em Gordon Head, escolhida por atender exatamente às exigências feitas pela cliente misteriosa. Apesar das dúvidas, a Lindsay decidiu seguir com um compromisso. A comissão seria significativa e, segundo uma amiga, ela estava preocupada com o dinheiro. No dia 2 de fevereiro, a data marcada para a visita ao imóvel, a Lindsay passou pelo escritório da Remax, na Chatterton Way. Segundo uma recepcionista, ela parecia muito estranha e apavorada com a visitação que teria mais tarde. A Lindsay forneceu o número de telefone da cliente, salvo como $1 milhão, e pediu que a recepcionista e outra colega verificassem se havia algum registro daquele contato no sistema da empresa ou com outros corretores de Vitória. A busca não encontrou nenhum resultado. Outro colega de trabalho, chamado Carl Faber, um ex-policial da Polícia Montada, contou que ele ouviu a Lindsay comentando sobre a cliente misteriosa com outros corretores. Ele e alguns colegas chegaram a se oferecer para acompanhá-la até um endereço em Gordon Head, mas a Lindsay recusou, dizendo que o Jason estaria por perto. Ela tinha plena confiança de que o namorado estaria lá, segundo o Carl. Por volta das 15 horas, a Lindsay encontrou o Jason para um almoço tardio no restaurante Sauce, perto de Inner Harbor, onde eles moravam. Segundo o Jason, ela comeu rapidamente e mostrou para ele folhetos com os imóveis que ela pretendia apresentar ao casal. A conta foi paga às 16h24. Mais uma vez, o Jason se ofereceu para conduzir a visita em seu lugar, mas a Lindsay preferiu ir pessoalmente. Após o almoço, a Lindsay voltou para casa para se trocar, enquanto o Jason foi até a SHC Autographs, uma oficina mecânica a poucos minutos do restaurante, onde ele ia tratar da divulgação de um imóvel. Às 16h29, ele já estava no local. Enquanto se preparava para a visita, a Lindsay ligou para o Jason, avisando que estava a caminho de Gordon Head. Preocupado, ele voltou a se oferecer para acompanhá-la. A Lindsay, então, concordou que ele fosse até lá, mas deixou claro que ela queria fazer a visita ao imóvel sozinha. Segundo Jason, ela tinha uma personalidade muito forte e gostava de resolver as coisas por conta própria. Pouco depois, o Jason recebeu uma ligação do amigo Cohen Oatman, um colega de trabalho e companheiro do time de hóquei. Os dois tinham planos de jantar e depois sair para beber, mas decidiram passar primeiro na casa em Gordon Head para verificar se a Lindsay estava bem. O Cohen dirigiu até a oficina SHC, deixou seu carro no estacionamento do local e entrou no Range Rover do Jason. As câmeras de segurança do local registraram os dois saindo da oficina às 17h30. A rua De Souza Place, onde ficava o imóvel, era tão nova que ela ainda não aparecia no GPS. O Jason tentou localizar o endereço e não conseguiu, então ele ligou para Lindsay pedindo instruções. Durante a ligação, ele ouviu vozes ao fundo. A Lindsay interrompeu a conversa e disse: "Preciso desligar, eles já chegaram." Antes que a chamada terminasse, o Jason pediu que ela enviasse o endereço novamente por mensagem. Minutos depois, a Lindsay enviou um endereço, 1702, na De Souza Place, uma casa localizada no fim de uma pequena rua sem saída no bairro de Gordon Head, perto da Torquay Drive, que era uma rua bastante movimentada. O Jason respondeu dizendo que ele chegaria em cerca de 10 a 15 minutos. Às 17h38, ele enviou outra mensagem dizendo: "Faltam só alguns minutos." Mas essa última mensagem nunca foi aberta.
Por volta das 17h30 do dia 2 de fevereiro de 2008, duas testemunhas viram a Lindsay chegar na casa número 1702 da De Souza Place, uma pequena rua sem saída em Gordon Head. Com ela estavam um homem caucasiano de aproximadamente 1,80 m de altura, cabelo escuro e usando um paletó marrom elegante, e uma mulher loura entre 35 e 45 anos, vestindo um vestido de estampa chamativa rosa, preto e branco. As testemunhas observaram a Lindsay cumprimentar o casal com um aperto de mãos, o que indicava que ela não os conhecia pessoalmente. Em seguida, os três entraram na residência. E só para constar, todas as testemunhas que viram a Lindsay com o casal se cumprimentando comentaram que o casal não chegou lá de carro. Eles vieram andando a pé da Torquay Drive pela rua de Souza Place até chegar na casa, entendeu? Eles não estavam de carro. De acordo com os registros da fechadura eletrônica da porta, a entrada principal foi destrancada às 17h29. O sargento Chris Horley, que foi um dos responsáveis por esse caso, explicou que a Lindsay começou mostrando o andar térreo da casa para o casal e depois os conduziu para o andar superior. Enquanto isso, o Jason Zylo e o seu amigo Cohen Oatman estavam a caminho. Eles chegaram à rua sem saída por volta das 17h45. Ao se aproximar da casa, o Jason disse ter visto uma figura masculina através do vidro da porta da frente. E logo depois a porta se fechou, o que levou o Jason a acreditar que a visita ainda estava em andamento. Segundo os investigadores, o som do Range Rover do Jason chegando à rua sem saída pode ter feito com que o casal desistisse de sair da casa pela porta da frente. Em vez disso, os suspeitos teriam fugido pelos fundos da casa, passando pelo pátio e por uma cerca marrom, que dava acesso direto à Torquay Drive, que era uma rua bem movimentada. O sargento Chris Horsley afirmou que o Jason pode ter chegado a poucos segundos de cruzar com os assassinos. Se ele tivesse chegado 5 segundos depois, teria atropelado os suspeitos que estavam saindo, disse o sargento. O BMW preto da Lindsay estava estacionado na garagem. O Jason decidiu esperar no carro para não parecer um namorado intrometido. Após cerca de 10 minutos, ele deu a volta no quarteirão e estacionou na Torquay Drive, fora da vista da casa. Poucos minutos depois, o Jason tentou ligar e enviar novas mensagens para Lindsay, mas não obteve resposta. Ele ainda não sabia que a visita, que deveria durar alguns minutos, tinha terminado em tragédia. Cerca de 20 minutos após chegar a De Souza Place, o Jason foi até a porta da frente da casa e tentou abri-la, mas a porta estava trancada. Pelo vidro, ele conseguiu ver os sapatos da Lindsay no hall de entrada. Não havia sinais de movimento e ninguém respondeu às suas repetidas batidas na porta. E o Jason, como corretor, também achou estranho que a porta da frente da casa tivesse fechada, tivesse trancada. Porque quando um corretor está indo fazer uma visita, ele não costuma trancar a porta, entendeu? E ele viu o sapato, mas só o sapato. Tipo, ela tirou só o sapato. Só o sapato dela. Ela provavelmente tirou o sapato, que era de salto, para ficar mais confortável andando pela casa, guiando a visita. O Jason, então, ligou para a mãe dele, Shirley, para conseguir o número direto do corretor responsável pelo imóvel, já que a placa no gramado mostrava apenas o telefone do escritório dele. E era fim de semana. Essa casa em si, a Lindsay estava levando o casal para ver, mas não estava listada na Remax. Ela estava listada em outra corretora. E no caso, se ela fechasse a venda, ela teria que dividir a comissão com esse outro corretor da outra imobiliária, que era quem realmente estava o responsável por essa casa. O Jason também tentou obter a senha da garagem para conseguir entrar, mas sem sucesso. A porta lateral da casa estava trancada e o Jason chegou a perguntar ao amigo Cohen se eles deveriam quebrar uma janela, mas o Cohen respondeu que era melhor chamar a polícia.
Às 18h05, o Jason fez uma ligação para emergência. Ele explicou que a Lindsay estava mostrando a casa para uma cliente de outra cidade e que havia pedido para ele meio que segui-la porque estava assustada. Ele disse que viu um homem pela porta de vidro, que o carro da Lindsay estava na garagem e que os sapatos dela ainda estavam visíveis no hall, mas que ninguém atendia à campainha. Durante a ligação, o Cohen visualizou uma brecha na cerca dos fundos. Ele olhou para dentro do jardim e notou que a porta do pátio estava aberta, escancarada. O Cohen, então, chamou o Jason, que informou a operadora da emergência que eles iam entrar na casa e encerrou a ligação. O Jason ajudou o Cohen a pular a cerca. O Cohen, então, entrou pela porta dos fundos e destrancou a porta da frente por dentro para que o Jason pudesse entrar também. O Cohen começou a procurar a Lindsay no andar térreo e o Jason subiu as escadas para procurar no andar superior. No topo da escada, o Jason viu pegadas ensanguentadas. Em seguida, ele encontrou a Lindsay caída na suíte principal, encostada na parede em meio a uma grande poça de sangue. Ela havia sido esfaqueada diversas vezes. Assim que o Jason a viu, ele chamou o Cohen, que fez uma segunda ligação para emergência às 18h11. O Jason verificou o pulso da namorada e tentou realizar ressuscitação cardiopulmonar, mas o ar escapava pelos ferimentos de faca. Enquanto o Cohen falava com a emergência, ele ouviu sirenes se aproximando. A polícia chegou poucos minutos depois, já que estava a caminho desde a primeira ligação feita pelo Jason às 18h05. Ao chegarem, os agentes viram o Jason e o amigo acenando da janela do quarto no andar superior. Eles entraram na casa, subiram até o quarto e conduziram os dois homens separadamente à delegacia. A Lindsay foi declarada morta no local. Ela havia sido esfaqueada de 12 a 15 vezes, num ataque rápido e extremamente violento. Não havia ferimentos de defesa, indicando que ela foi atacada pelas costas, sem perceber o que estava prestes a acontecer. Nenhum dos seus pertences foi roubado e não houve agressão sexual. Tem algumas fontes, muitas fontes inclusive por aí, que dizem que a Lindsay foi esfaqueada mais de 40 vezes e dão uns detalhes muito mórbidos e sangrentos sobre até os locais onde ela teria sido esfaqueada, né? As partes do corpo que teriam sido esfaqueadas. Mas, hoje em dia, parece que já foi confirmado até pela polícia e por um jornalista que fez uma matéria maravilhosa sobre esse caso, que ela sofreu de 12 a 15 facadas e a gente não sabe exatamente onde que essas facadas foram infligidas. Uhum. Porque se alguém estiver ouvindo, já leu sobre esse caso, já conhecia e já ouviu dizer que foram mais de 40 facadas, uma coisa muito grotesca e tal, parece que isso não é verdade. Segundo o sargento Chris Horsley, a Lindsay estava mostrando o segundo andar da casa quando chegou à suíte. Ao se virar para apresentar o cômodo, ela foi atacada por trás. Não acreditamos que ela tivesse qualquer pressentimento de que algo estava errado, afirmou o sargento. A polícia estima que o ataque ocorreu entre 17h38 e 17h41. Nesse intervalo, o celular da Lindsay fez uma ligação acidental para uma amiga, com quem ela não falava havia muito tempo. A mensagem de voz registrada continha apenas ruídos abafados. Os investigadores acreditam que o telefone foi acionado durante o ataque, possivelmente ao ser pressionado contra o corpo da Lindsay. O laudo do legista indica que a morte ocorreu por volta das 17h40, cerca de 5 minutos antes da chegada do Jason e do Cohen à casa. A causa oficial foi perda de sangue devido a múltiplos ferimentos por arma branca. Após o esfaqueamento, os assassinos fugiram pela porta dos fundos, usando uma abertura na cerca que dava acesso à rua Torquay. Até hoje, não há uma descrição confirmada de um veículo usado na fuga. Um rastro de pegadas ensanguentadas foi encontrado na escada,
reforçando a hipótese de uma fuga rápida e planejada. O Jason e o Cohen foram levados para interrogatório, mas liberados sem acusações depois que a polícia confirmou a veracidade dos seus depoimentos. Imagens das câmeras de vigilância da oficina mecânica, com data e hora registradas, comprovaram que ambos estavam em outro local no momento do assassinato. De acordo com o Departamento de Polícia de Sennett, o Jason foi interrogado diversas vezes ao longo dos anos e sempre cooperou com as investigações. Ele também se submeteu a um teste do polígrafo, no qual ele teria sido aprovado. A casa onde o crime aconteceu foi imediatamente revistada e uma unidade fez buscas nos perímetros leste e oeste da propriedade, usando cães farejadores. O lado sul não foi examinado, porque ele foi considerado contaminado pela movimentação de policiais e socorristas. Dentro da residência, os agentes procuraram por uma faca ou outro objeto cortante, além de vestígios de cabelo, fibras, DNA e respingos de sangue. Até hoje, a polícia afirma que pouquíssimas evidências forenses foram recuperadas. O legista confirmou que apenas uma arma foi usada no ataque, mas não se sabe se os assassinos usaram luvas. Como a cena do crime não apresentava DNA, impressões digitais ou qualquer outra evidência física conclusiva, a polícia acredita que o assassinato foi cuidadosamente planejado e executado por pessoas experientes em matar. O proprietário da casa, o Joe De Souza, cuja família desenvolvia o condomínio na De Souza Place, afirmou que havia estado no imóvel pouco antes da visita da Lindsay. Ele disse que verificou portas, janelas, o quarto principal e o banheiro privativo, sem notar nada fora do lugar. O Joe forneceu impressões digitais e pegadas para exclusão como suspeito e autorizou formalmente a entrada da polícia na propriedade. Uma vizinha relatou ter visto policiais revistando quintais com lanternas e batendo de porta em porta. Até hoje, a polícia nunca confirmou publicamente se a arma do crime foi encontrada e ninguém foi acusado. Logo após o crime, os investigadores concentraram seus esforços em identificar o casal que marcou a visita à casa onde a Lindsay foi morta. O sargento Chris Horsley declarou: "Sabemos por meio de provas forenses que tanto o homem quanto a mulher estiveram na residência. Temos evidências de que eles saíram da casa, mas não encontramos DNA, impressões digitais ou qualquer elemento que nos leve à identificação de um suspeito." A polícia chegou a rastrear a possível marca do vestido usado pela mulher. O sargento afirmou que eles conseguiram identificar um modelo exato que ela usava, mas ele não era uma peça exclusiva, de grife, por exemplo, e ele podia ser comprado facilmente em lojas de departamento. Então, infelizmente, essa pista não levou a lugar algum. Desde 2008, a polícia da região metropolitana de Vitória entrevistou centenas de pessoas e investigou quase 1.000 pistas. Uma reconstituição do crime, exibida pela emissora CHEK em dezembro de 2009, gerou 8 novas pistas. A polícia também seguiu rastros que levaram à região metropolitana de Vancouver, a Calgary e ao estado de Washington, nos Estados Unidos. O Jason, por sua vez, afirmou que a polícia demorou horas e horas para iniciar o seu interrogatório, o que o deixou frustrado. Segundo ele, os recursos deveriam ter sido direcionados imediatamente para as buscas. O Jason cooperou com a investigação, ele entregou o celular dele e o laptop que ele compartilhava com a Lindsay. Ele também fez o teste do polígrafo e participou de uma reconstituição filmada dos acontecimentos. Mais de uma década depois, ele mantém a sua posição de que não teve qualquer envolvimento no crime. O laptop foi analisado pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Polícia Montada. O perito Paul Brooks
identificou que arquivos relacionados a conversas por bate-papo haviam sido apagados recentemente. Uma pasta chamada Meus Arquivos Recebidos estava vazia, embora houvesse registros antigos de e-mails, navegação na internet e documentos de texto no arquivo de paginação. O perito concluiu que mensagens de chat existiram, mas foram apagadas sem que fosse possível determinar quando isso aconteceu. No dia seguinte ao assassinato, a polícia obteve os dados iniciais do celular da Lindsay, incluindo o número de telefone da mulher misteriosa que ligou para ela para agendar a visita. A partir disso, foi solicitada uma ordem judicial para que a operadora Virgin Mobile fornecesse informações do assinante. Descobriu-se que o celular usado pela mulher era pré-pago, um burner phone, um celular descartável. E ele havia sido comprado em dinheiro numa loja de conveniência de Vancouver no final de novembro de 2007. Então, quando a polícia tentou obter as imagens de vigilância da loja, elas já haviam sido apagadas, já tinham se passado mais de 2 meses. E o celular permaneceu inativo por meses. Ele só foi ativado no fim de janeiro de 2008 e registrado com o nome Paulo Rodrigues, que a polícia considera um pseudônimo e associado a um endereço comercial legítimo de Vancouver, sem qualquer ligação com o crime. Ou seja, compraram esse celular descartável em novembro de 2007, com um nome falso, dando um endereço falso. Ele só foi ativado no final de janeiro de 2008, 2 meses depois. E aí, no dia 2 de janeiro... 2 de fevereiro. A Lindsay foi assassinada depois de ter conversado com esse número. De acordo com os registros das torres de celular, o aparelho viajou para a ilha de Vancouver pela balsa da BC Ferries cerca de 24 horas antes do crime. A polícia acredita que ele foi usado exclusivamente para atrair a Lindsay à armadilha e, em seguida, ele foi descartado, reforçando a tese de que o assassinato foi cuidadosamente planejado. O sargento Chris Horsley declarou: "Sem dúvida alguma, esse não foi um crime aleatório. Tudo indica que foi pré-planejado e pré-orquestrado." Segundo ele, o casal usou o telefone para entrar em contato com a Lindsay em seu número pessoal e organizar a visita à casa. A Lindsay chegou a anotar o número sem saber que se tratava de um celular descartável comprado em dinheiro e registrado com identidade falsa. Pouco depois do assassinato, o telefone foi desativado e nunca mais foi usado. Os registros mostram que pelo menos meia dúzia de ligações foram feitas para Lindsay a partir da região de Vancouver. A polícia acredita que durante uma conversa de cerca de 10 minutos, a Lindsay forneceu um endereço na casa, na rua de Souza Place, e após essa ligação, os suspeitos podem ter usado o MapQuest, que era o Google Maps daquela época, para se familiarizar com a área e planejar rotas de fuga. Por ter sido usado exclusivamente para atrair a Lindsay, esse aparelho passou a ser chamado de telefone do crime. A polícia acredita que outros celulares descartáveis também foram usados para comunicação entre os envolvidos, evitando um rastreamento. Um segundo telefone teria sido usado apenas para acessar a caixa postal do primeiro. O repórter investigativo Xander Sherman, do Capital Daily, que fez uma investigação e uma cobertura sensacional desse caso, afirmou que a polícia sabe mais sobre os telefones do que revelou publicamente. Segundo o Xander, as autoridades alegam conhecer o verdadeiro responsável pelos aparelhos, embora essa informação não tenha sido divulgada ao público. Para a polícia, o uso desses telefones confirma que o assassinato foi meticulosamente planejado. Sem DNA, sem arma do crime e com comunicações cuidadosamente ocultadas, o caso da Lindsay Busiak permanece um dos crimes mais enigmáticos da Colômbia Britânica.
Como esse roteiro ficou muito grande, ele tem 23 páginas, e eu achei que tinha muita informação que era importante, não queria sair cortando coisas do caso, a gente resolveu dividir esse episódio em 2 partes, e aqui eu encerro a parte 1 do caso da Lindsay Busiak. Na semana que vem, na quinta-feira, vocês vão receber a segunda parte, que é onde eu vou falar sobre as inconsistências do caso e sobre as teorias do que pode ter acontecido com ela. Se você é apoiador, então você já vai receber esse episódio inteiro, né? As 2 partes juntas de uma vez. E se você ainda não é apoiador, mas ficou curioso, você é uma pessoa ansiosa igual a mim e não aguenta ficar esperando até semana que vem para ouvir a segunda parte, então é só você acessar o Apoia-se ou o Orelo e se tornar um apoiador, que aí você vai entrar lá no nosso grupinho, você vai ter o link da gravação do episódio, você vai poder ver tudo logo, inclusive vai me ver. Olha, em vídeo, se você assim desejar. Porque a Marcela gravou tudo numa sentada só e a gente vai soltando aos poucos. Soltar, parte 1 e parte 2. Mas a gravação tá sempre disponível para nossos apoiadores, então quem quiser, apoia agora, nesse momento. E já vai lá escutar a segunda parte. A gente se encontra na semana que vem com o fim do caso da Lindsay Busiak. Tchau, tchau. Tchau, tchau.